Abram sua Bíblia no Salmo 90. Você sabe quanto tempo você tem de vida? Você sabe qual é o dia da sua morte, da sua partida? Ninguém sabe essa resposta. O que eu e você desejamos, o que eu e você almejamos, é que a gente viva um pouco mais de tempo, né? Que a gente consiga fazer algumas coisas em vida, para que depois a gente possa pegar o nosso chapéu, como diz o ditado, e partir. O certo é que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas uma segunda pergunta para a gente começar e começar a pensar sobre o que a gente vai falar nessa noite. Como você quer ser lembrado depois que você morrer? Essa pergunta um pouco mais fácil de responder em partes, porque talvez eu e você queiramos ser reconhecidos como uma pessoa boa, como uma pessoa que fez boas coisas, grandes coisas, deixou um legado. O certo é que nós não temos a resposta para essas duas perguntas. Mas qual é o tempo para a gente pensar nas respostas dessas perguntas? Cleiton, você que está participativo. Qual é o tempo para a gente pensar nessa resposta? É agora. É agora. Então, o Salmo 90 vai nos ensinar algumas coisas. Quem abriu no Salmo 90? Diz assim a minha versão da linguagem de hoje. Vou ler os 17 versículos, tá? Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela ira, e o teu furor nos deixa apavorado. Tu pões as nossas maldades diante de ti. Com a tua luz examina os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas, nesses anos, só trazem canseira e aflições. A vida passa logo, e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os nossos dias, os dias de vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos, alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazem, e os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Tem uma versão chamada A Mensagem, e eu destaquei 4 versículos dessa versão para ler para vocês aqui. Do 10 ao 12 e o 17. Diz assim: vivemos até 70 anos e com sorte chegamos aos 80. E o resultado? Só problema. Trabalho e esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que temem? Ó, ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. E o 17 diz: que o amor do Senhor, nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Ó sim, confirma o trabalho que fazemos. Amém? Vamos orar mais uma vez?
Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Que nesta noite possamos ser impactados pelo poder vivo da Tua palavra, pelo poder vivo da Tua presença em nosso meio. Que não pelo vaguinho, não pelas coisas que estão acontecendo, mas pela Tua presença nesse lugar. Que a Tua presença e a Tua palavra possam fazer diferença em nós. E que nós possamos e tenhamos força e coragem para aplicar em nossas vidas a Tua palavra, de maneira que ela gere transformação em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Já que a gente não sabe quanto tempo nós temos de vida, já que nós não sabemos quando nós iremos partir, mas a gente tem mais ou menos uma ideia de como nós queremos ser lembrados. O salmista, esse salmo foi escrito por Moisés, dá aqui para a gente algumas direções. É uma oração que ele faz num momento de aflição, uma oração que ele faz num momento de angústia, uma oração que ele faz no momento em que ele se vê perdido. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu estava pesquisando um pouco sobre esse tema e eu achei um testemunho de um evangelista americano chamado Moody. Ele viveu no século XIX e conta uma história de que, apesar do pouco estudo dele, ele foi muito conhecido, ele falou em muitos lugares sobre Jesus, sobre a vida com Deus, e ele é lembrado até hoje como um homem que fez diferença no seu tempo, transformando vida, não por ele, mas através da vida que estava nele. E conta uma história que ele estava foi convidado para falar o que talvez fosse um jantar na Inglaterra, e diz que ele estava falando para pessoas muito chiques. Eu lembrei do casamento que teve hoje de manhã, né? Talvez diz que nesse jantar, nesse encontro, tinham até componentes da família real que estavam ali ouvindo, né? Participando daquele momento, e ele foi convidado a fazer uma breve palavra. E ele foi até a frente, pegou a Bíblia dele, e ele começou a ler um texto de Lucas, capítulo 4, se não me engano, foi 4. E ele foi lendo, e quando ele chegou no versículo 27, ele travou numa palavra, ele tinha muita dificuldade em ler, né? E ele travou numa palavra, quando ele estava falando assim, havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. Ao ler isso, ele não conseguia pronunciar o nome de Eliseu, ele não conseguia falar, era muito difícil para ele. E ele insistiu, ele tentou uma vez, tentou duas, e tentou mais algumas vezes até que ele desistiu. Aquela sensação de fracasso, aquela sensação de vergonha, ele fechou a Bíblia dele e fez esta oração. Ó Deus, use esta língua gaguejante para pregar o Cristo crucificado para essas pessoas. Essa foi a oração dele. E feita essa oração, o que ouviu-se depois que ele terminou de falar, foi que ele nunca tinha falado com tanta eloquência em nenhum outro lugar. Todas as pessoas que estavam ali foram tocadas e foram impactadas pela palavra que saiu da boca daquele homem. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Salmo 90 que nós lemos, ele mostra duas coisas para mim e para você. Primeiro, que nós somos falhos, que nós somos pequenos demais, e que nós não conseguimos fazer por nós nada. Mas que Deus é grande. E que Ele sim pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Amém? Então essa é uma ótima história que exemplifica isso para mim e para você. O homem é fraco e limitado, e Deus é supremo e soberano. O Salmo 90 é uma oração que fala exatamente de como somos. Então, como deixar marcas? Como atingir as pessoas que ainda virão com o que nós estamos fazendo hoje? Nós teremos o congresso na próxima semana, né? E não foi intencional que Deus foi colocando no meu coração para falar de marcas nessa noite, entre uma coisa e outra. Por quê? As marcas que nós temos nos foram deixadas por alguém. E o que a gente faz com essas marcas que nós temos hoje? Eu tenho marcas na minha vida que foram passadas pelos meus pais, pelos meus irmãos, por amigos, por pessoas que viveram na minha vida.
que viveram uma parte da vida comigo. Talvez na escola, você viveu coisas que até hoje você ainda não consegue lidar muito bem com aquilo. É uma marca que tem na tua vida. Talvez na tua área profissional, hoje você trabalha, você consegue desenvolver, mas tem determinadas coisas que eu e você não conseguimos fazer. São marcas. Como que a gente lida com elas? Como que a gente trabalha com elas? Para a gente deixar boas marcas nas pessoas, nós precisamos sarar as que estão em nós. Eu e você temos marcas, umas mais profundas que as outras. Umas doem mais que as outras. Outras, a gente precisa dar uma mexidinha para depois encontrar. Mas elas estão ali. Pastor Alexandre Sombrio falou num... Eu vou falando, eu vou tirar minha blusa, tá? Pastor Alexandre Sombrio falou no congresso dele. Vou pôr a placa aqui. No congresso que teve alguns meses atrás, o nome do congresso era Restaura. E ele falou sobre ferida. Restauração, obviamente, vai falar sobre dores profundas na alma. E ele trouxe o tema de feridas. E ele falou assim, uma ferida não cura sozinha. Você pode optar por não mexer com ela, mas ela não vai sarar. Ela não vai sarar. Ela vai ficar. Talvez ela aumente. Talvez ela inflame. Talvez ela cresça tanto que você tenha que amputar. Eu e você já vimos situações que levaram nessa direção. E ele falou a seguinte coisa, a seguinte frase: uma ferida aberta, ou uma ferida fechada, uma ferida curada, uma ferida sarada, é uma oportunidade para você falar dela para outras pessoas. Ele usou outro termo, ele falou, uma ferida sarada é um ministério aberto. Se você não sabe o que fazer com as dores que você tem hoje, busque em Deus a cura. Que a hora que você tiver a cura, você vai saber o que fazer com ela. Em nome de Jesus. E é por isso que Deus colocou no nosso coração trabalhar o tema marcas. No início, foi difícil a gente entender até a direção. Para onde que a gente vai? Tá bom, a gente vai falar sobre marcas. E o que a gente vai falar sobre marcas? E Deus foi dando direções. Marcas na vida do homem, marcas na vida da mulher, marcas na vida do pai, enquanto pai, marcas no pai enquanto filho, também tem marcas. Como lidar, o que fazer, como identificar se a gente tem, se a gente não tem, e para que direção a gente vai. Então, é sobre isso que a gente vai falar no congresso. E nesta noite, o Salmo 190, eu vou falar Salmo 190 talvez a noite inteira, tá bom? Mas você sabe que não tem 190 salmos na Bíblia, então não vai ter problema. Mas o Salmo 90, ele vai nos dar uma direção de como curar as nossas marcas, de como curar as nossas feridas, de como aliviar as nossas aflições. Amém? Moisés viveu esse tempo aqui. Se você buscar na ordem cronológica, você vai perceber que esta oração que ele fez é mais ou menos o que está registrado em Números capítulo 14. Você conhece o povo teimoso? Leia Números, você vai conhecer um povo teimoso. Ele estava vivendo uma crise com aquele povo. E o povo estava desobediente, eles não queriam mais obedecer a Moisés. E Moisés ficava querendo defender o povo aqui. Deus falava para Moisés, eu vou matar o povo. Não, por favor, pelo amor de Deus, não mata esse povo. E ele ficava contornando. Até que chega um momento, leia Números 14. Muitas coisas aconteceram ali. E essa oração que ele faz, o registro bíblico, histórico, diz que o Salmo 90 foi o primeiro salmo que foi escrito. O primeiro. Por que ele é 90? Vai estudar. Mas foi o primeiro salmo que foi escrito. Nesse contexto de um líder que estava conduzindo um povo que, quando saiu de lá, queria ser conduzido, e quando chegou na metade do caminho, não queria mais ser conduzido. Queria ou que fosse do jeito deles, ou queriam voltar. E o coração de Moisés ficou aflito com tudo isso. E ele faz essa oração que nós lemos.
Se houve um povo que conheceu o contraste entre o poder de Deus e todo tipo de limitação do homem, foi aquele povo. Aquele povo que estava lá no deserto, naqueles dias de Moisés. Eles foram libertados do Egito, por meio de milagres que ecoam através dos séculos. Nós ouvimos quando éramos criança, os nossos filhos e netos, se Jesus não voltar antes disso, ainda vão ouvir dessa mesma história, e vai até que Jesus volte, essa história vai ser contada. Vai ecoar por séculos e séculos. Foram sustentados no deserto por meio da provisão milagrosa e contínua. A incredulidade e a rebeldia daqueles israelitas eram notória. Era incrível a teimosia daquele povo. Por isso que a Bíblia vai falar que, em vários textos, um povo de dura cerviz. Era um povo duro. Era um povo duro. E era assim que eles eram conhecidos. E esse era o fardo do líder, do pastor deles, Moisés. Ainda que Moisés muitas vezes preferisse não ter de passar por aquilo, ele era o líder que Deus colocou. E ele só tinha uma coisa a fazer: falar com Deus. Ele só podia orar, só podia chegar na presença de Deus. E o objetivo da oração feita no Salmo 90 é pedir que Deus tivesse misericórdia dos frágeis seres humanos que vivem num universo amaldiçoado pelo pecado. Esse era o cerne do Salmo 90, era esse. Deus, tem misericórdia desse povo. Eles são assim, mas eles estão comigo. Eu gosto deles, né? Cuida deles, não mata eles, mas tem misericórdia desse povo. Era mais ou menos essa oração que ele fazia. E nessa oração ele fala. Moisés inicia o Salmo com uma reflexão sobre a eternidade de Deus, sobre as dores e sobre a brevidade da vida, e a relação desses temas com a ira de Deus. E conclui com um apelo para que capacite o seu povo a desfrutar de uma vida significativa. Significativa. É um verdadeiro sermão, né? Ele fala com Deus, tem começo, meio e fim, tem até apelo. E no final ele fala: ajuda esse povo a que eles reconheçam a vida que eles têm, para que eles consigam perceber o quanto é significativo caminhar com o Senhor, ter saído de onde eles saíram, estar com o Senhor aqui nesse lugar, ainda que longe, ainda que não seja do jeito que eles queriam, do jeito que eles sonhavam, ainda que eles ainda queiram a cebola, deixa eles chegarem lá, eles plantam cebola, eles vão comer cebola lá. E aí Moisés ia intervindo junto a Deus. O ponto principal do Salmo é alcançado no versículo 12. É um versículo que é fantástico. O versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que encontremos corações sábios. Sabedoria no Antigo Testamento não tinha a ver com conhecimento, não tinha a ver com o que eles aprendiam, tinha a ver com o que eles faziam a partir do que eles aprendiam. Não era saber fazer, era fazer. Era pôr em prática, era fazer o que se sabia. Sabedoria para eles era isso. Com o passar dos dias e anos, Moisés passa a orar por si e pelo povo, para que entendam a brevidade da vida e incline seus corações à verdadeira sabedoria. E ele faz esse pedido: Deus, já que está tão difícil para a gente aqui, eu vou te pedir uma coisa: ensina-nos a contar os nossos dias, que a gente dê valor a tudo que a gente tem feito. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Talvez ele tinha essa consciência, nós não queremos ser como o Senhor, nós não queremos ter a tua sabedoria, mas nós queremos receber do Senhor um pouco de sabedoria para que a gente possa continuar vivendo, para que a gente possa cumprir o teu propósito para as nossas vidas, para que a gente chegue na cidade que o Senhor está nos levando e lá a gente reconstrua a nossa vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente tenha, para que nós consigamos ter um coração cheio de sabedoria. Ele faz esse pedido. Alguns se preocupam com a vida de uma maneira muito momentânea. Eu quero viver hoje. Não, se eu tenho para hoje, tá bom.
Mas a palavra nos ensina que a gente deve pensar sempre no amanhã. Ensina-nos a contar. Ensina-me a me preparar para que o meu coração tenha sabedoria para administrar as coisas. A gente só vai se preocupar com a nossa saúde quando nós estamos velhos. Nós só vamos nos preocupar com a nossa velhice quando nós chegamos lá. Talvez não seja para todos essa palavra, mas eu não consigo ver hoje em dia pessoas se preocupando com o futuro. Como que eu vou estar lá? Essa semana. De alguns meses para cá, eu tenho olhado de uma maneira diferente para isso. Algumas semanas atrás, eu compartilhei com vocês, meu pai estava no hospital, estava passando um problema de saúde. E quando alguém na família começa a passar por uma situação, a gente fala assim, puxa vida, como que vai ser na minha hora, quando eu tiver a idade dele? Será que eu vou estar preparado? Será que eu vou estar mais forte? Ou será que antes da idade que ele tem hoje eu já vou estar mais enfraquecido? Aí eu comecei a olhar a forma que eu me alimento. Aí eu mudei a pergunta, falei, então o que eu preciso mudar hoje? Do quanto que eu preciso mudar para poder chegar na idade do meu pai, que tem 70 anos, com vigor, com força, com saúde. Como? A gente precisa pensar hoje. Lembra que eu falei da pergunta? Quando que nós precisamos pensar nas respostas das duas perguntas que eu fiz no começo? Quando que a gente vai morrer? Não sei. Como que eu quero ser lembrado? Eu tenho uma vaga ideia. Mas o que eu preciso para que essas duas respostas possam ser respondidas no meu coração? A primeira não, né? Mas eu tenho um sentimento de quando eu quero partir. Nem sei se é assim que fala também. Nós vamos morrer. Mas como que eu quero ser lembrado? É. Mas alguns de nós nós não nos preocupamos com essas coisas. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que o meu coração tenha sabedoria para administrar as coisas que eu vivo hoje. No auge dos meus 18 anos. Imagina quando eu estiver com 25, amor. Alguns de nós não ouvimos a advertência da palavra que diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Alguém sabe inteiro? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os dias maus. Sabe que outro dia eu estava estudando esse texto, e eu não anotei aqui, mas tem um versículo que eu confesso para vocês, eu dei risada lendo, e eu vou explicar para vocês. Esse que eu li está em no 12:1, Eclesiastes 12:1. No capítulo 11, o versículo 9 diz assim, eu estava lendo algumas coisas, e tem algumas pessoas que defendem algumas coisas que estão escritas na Bíblia, para fazer coisas erradas. Aí pega um pedaço do texto e defende aquilo. E eu dei muita risada em cima desse contexto, e quando eu li esse versículo, eu voltei a rir e lembrei de algumas coisas. Eclesiastes 11, versículo 9, diz assim, jovem, aproveite a tua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. É bom? É bom, né? Quem não quer? Mas o texto continua. Ele fala assim, mas lembre de uma coisa, Deus o julgará por tudo que você fizer. Puxa vida, estava tão bom. Mas Deus vai te julgar justamente pelo que você fizer. E sabe por que eu ri quando eu li esse texto? Eu estava pensando no contexto em que foi apresentado e eu comecei a lembrar de frases que nós, enquanto pais, falamos para os nossos filhos. Alguns, né? Os mais bravos que nem eu. Eu ouvi da minha mãe algumas vezes, que está aqui, a seguinte frase, pode fazer, mas em casa a gente conversa. É mais ou menos isso que Deus está falando aqui. Pode fazer, mas em casa a gente conversa. Então, assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Quem é jovem aqui? Amém? Nós ainda somos jovens. E nós precisamos lembrar dessa palavra em todo tempo. Em todo tempo. A gente não precisa aplicar num contexto de fase de vida. Não. Quer ver uma coisa interessante?
A palavra de Deus diz lá que deve honrar pai e mãe. Quando você fala isso, você pensa, filho, Jesus disse, honre pai e mãe. Mas se você for olhar na história e o contexto em que foi escrito, que foi falado, não foi falado para criança, foi falado para adulto, foi falado para os líderes que estavam lá. Então, todas as palavras podem e são aplicadas na nossa realidade. Então, lembre das palavras do Senhor na sua vida. Lembre, busque ao Senhor. Versículo 12 diz, ajude-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Busque no Senhor fortalecimento, direção. Às vezes a gente está andando para direções contrárias ou disperso. Me ajuda a focar, me ajude a focar, me ajude a buscar sabedoria para a minha vida e para o meu coração. Amém? Os dias desperdiçados são justamente os que não trazem lição nenhuma, ou lição sábia nenhuma para os nossos corações. Os dias desperdiçados são justamente os que não trazem nenhuma lição sábia para o nosso coração. Mesmo que a maioria dos homens despreze a instrução que vem do Criador, o fiel servo pede insistentemente que o Deus o ensine aquilo que tem importância eterna. Sabe qual que é o tema dessa mensagem de hoje? Aprendendo a viver para deixar marcas eternas. Eu e você precisamos aprender a viver para que as marcas que nós deixemos sejam marcas eternas. E nós só deixaremos marcas eternas se nós tivermos o eterno morando dentro de nós. Amém? Então que nós possamos ter isso em nossa mente. Os dias desperdiçados não vão trazer lições sábias para a nossa vida e nem para o nosso coração. Nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. O Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E tudo ele fará. Para isso eu e você precisamos entregar e confiar. Entrega o teu caminho. A nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. O Dr. Russell Shedd, já falecido há acho que 2 anos e pouco, esteve na nossa igreja aqui inúmeras vezes, e eu já compartilhei um trecho desse estudo aqui numa outra mensagem. Ele fez uma avaliação dos dias vividos, e eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês aqui novamente. Avaliação dos dias vividos. Diz assim, precisamos lembrar o seguinte, do texto que nós lemos de Salmo 90. Se considerarmos 70 anos como um tempo de vida média para uma pessoa, cada um de nós tem à sua disposição, faça a conta, mais ou menos 25.500 dias. 25.500 dias na média de 70 anos vividos. Para fazermos o que a gente tem que fazer. Para a gente fazer o que a gente quer fazer. E para fazer o que a gente pode, né? E aí tem aqui, ó, uma tabelinha que eu achei muito interessante. Quando a gente nasce, nós temos, então, 25.568 dias, né? Não é 25.500, né? Eu quero os meus 68, em nome de Jesus. 25.568 dias para quem nasce e vai viver 70 anos. Se você tem 40 anos, já passou 14.600. Ou seja, você tem 10.000 dias. E uns quebradinhos, né? Vamos valorizar os quebradinhos, mas tem os quebradinhos. Se você está nos 60, não vou falar, senão pode ficar triste, né? Mas 25.000 no total para 70. Quando eu olhei esses números, eu estava fazendo esse estudo e eu vi esses números, eu falei, puxa vida, são bastantes dias. Mas o tempo vai passando, eu já estou na metade, falei, o que eu vou fazer com o resto? Ou, como que eu vivi os primeiros 50% dos 25% que eu ganhei? Mas eu acabei de citar um texto aqui que não estava nem previsto. Honre pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados, diz o texto. Então, 70, dependendo de como você viver, né? Mãe, eu honro a senhora. Pai, quero mais dias. Então, mas eu e você podemos viver mais, né? É claro, tem um propósito de Deus para os dias que a gente vai viver.
Mas 25 mil dias me parece um bom tanto. Quanto que você já viveu? Quanto ainda falta? Considerado 70, obviamente. O que você pretende fazer dos dias restantes da sua vida? A palavra de Deus diz, no versículo 12 que nós lemos aqui, insistentemente, faze-me com que saiba... Não, eu vou ler na outra versão. Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Será que eu e você estamos vivendo bem e sabiamente? Será que nós estamos glorificando a Deus nos nossos dias vividos? Se não estamos, que nesta noite eu e você possamos fazer uma reflexão. Deus, os dias que me restam possam ser buscando sabedoria ao meu coração e glorificando o teu nome, testemunhando daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Aqui está uma maravilhosa lição do Salmo. Já que nossa vida é tão breve aqui sobre a terra, precisamos de sabedoria para viver intensamente os nossos dias. Quando terminar aqui a nossa existência e chegarmos diante da presença de Deus, eu e você, talvez não seja o termo correto, mas talvez seja a melhor forma da gente entender, nós seremos avaliados. Talvez Deus vai falar assim, Vaguinho, está aqui teu livro, os dias que você viveu. Eu já sei que ele vai falar assim, aqui eu não gostei. Eu já sei, não vou mentir aqui para vocês. Já sei que ele vai chegar e falar assim, aqui, rapaz, aqui você me envergonhou feio. Mas então eu quero daqui para frente, já que hoje eu tenho essa consciência de que algumas coisas que eu fiz já envergonharam ele, daqui para frente eu falo assim, não quero mais envergonhar, eu quero viver Oi? Não vai lembrar. Mas eu quero viver uma vida que agrade o coração de Deus. E eu preciso buscar sabedoria para o meu coração, para a minha vida. Nossa vida precisa estar cheia da presença de Deus e da sua glória, para que Ele, em nós, possa viver e transbordar, e a vida dele possa ser confundida com a nossa. Alguns anos atrás eu falei uma frase parecida com essa e eu fui criticado, porque parecia que foi uma frase mal colocada, quando eu disse que os sentimentos do Senhor, os sonhos do Senhor, possam se misturar com os meus. Mas esse é o sentimento que eu tenho. Eu quero viver uma vida de maneira que, em algum momento, se ainda não aconteceu, eu quero que aconteça. Os sonhos do Senhor, os projetos do Senhor, para a minha vida, se misturem com os meus. De maneira que a minha vontade seja a vontade dele. Era isso que eu queria dizer. Mas eu quero viver de maneira que a minha vida se confunda com a vida dele. E os propósitos dele também sejam os meus. Que os sonhos dele para mim também sejam os meus para mim. Mas que eu possa deixar marcas boas para a eternidade. E eu peguei aqui 2 exemplos de pessoas que deixaram um legado. Um deles é uma pessoa que eu conheci, mas eu vou falar primeiro de um livro que eu li, do Young Cho, do David Young Cho. Ele conta no seu livro, num dos livros dele, esse é um pastor sul-coreano, e ele conta num livro um testemunho que ele viveu, de um pastor que caminhava com ele. E nesse testemunho ele fala que o pastor foi capturado lá na região deles. E ele foi jogado num buraco juntamente com a sua família. Ele, a mulher e os filhos. E a pressão sobre eles é que eles negassem a Deus. Neguem o Deus que vocês pregam, neguem o Deus que vocês seguem, neguem o Deus que vocês servem. E eles ali dentro daquele buraco, as crianças chorando. E a mulher dele olhava para ele e falava assim, marido, seja forte. Deus está conosco. E os filhos chorando. E uma das últimas palavras da mãe para aqueles filhos foi, filhos, não chorem. Hoje mesmo nós vamos jantar com Jesus. Passado alguns minutos, aquela família foi soterrada, glorificando o nome de Deus. E conta a história que logo em seguida aquilo, todo o pessoal que estava em volta ali, assistindo aquilo, foi tocado pela presença viva de Deus naquele lugar. E todos
todos reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E o plano daquele povo acabou sendo invertido. Mas o nome de Jesus foi glorificado. Uma família que deixou uma boa marca. Uma família que deixou um legado. E até hoje são lembrados. Nós não conhecemos, mas de receber o testemunho, nós somos impactados, porque sabemos que Deus pode e faz. Amém? O outro testemunho de um pastor que hoje está aqui na nossa cidade, pastor Samuel Mitch, já é aposentado, hoje ele está lá na Igreja Batista do Bacaxiri, estava pelo menos a última vez que eu tive contato. E também li no livro dele, que tem aqui na livraria, inclusive, um livro chamado Encontros Decisivos com Deus. Eu vi o livro, vi que era dele, comprei, achei que era uma coisa e era outra. Mas alguns testemunhos, é um livro de testemunhos pessoais dele. E alguns daqueles testemunhos me impactaram profundamente. E um especificamente diz a respeito da sua esposa. Para você, né, claro, talvez não saiba, pastor Samuel Mitch, ele não é brasileiro, ele veio, se não me engano, da Estônia, não tenho bem certeza, ainda jovem para cá, e aqui desenvolveu o ministério, casou-se, teve filhos, família e tal, e ele casou com uma mulher chamada Marlene. E a Marlene, ela era, além de esposa de pastor, né, cuidava da igreja junto com ele, ela era professora, dava aula em escola. E um dia, ele foi até a prefeitura, aqui de Curitiba, para regularizar coisas de IPTU isso foi no ano de 2011. Ele chegou lá com os papéis, aguardou a vez dele, chegou no balcão, falou, preciso regularizar esse IPTU de um apartamento e tal. E o apartamento estava no nome da esposa, da irmã Marlene. E o rapaz do balcão pegou e falou assim, eu conheci uma pessoa com esse nome. E ele falou assim, é? Aí dizia, eu até anotei o nome aqui, professora Marlene Eisenmeyer Serrão. Ele falou assim, não estava escrito professora, obviamente, mas assim, eu conheci uma pessoa com esse nome. E ele deu um passo para trás e falou assim, uma professora que eu tive em 1956. Que memória, hein? E aquele homem falou assim, essa professora mudou a minha vida. Essa professora mudou a minha história. E aí o pastor Samuel Mitch conta no livro que ele, com os olhos cheios de lágrimas, fala assim, era minha esposa. Eu não sei o que você pretende da sua vida, mas eu gostaria de ser lembrado como alguém que fez diferença na vida de alguém. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que ajudou alguém a encontrar os caminhos de Jesus. Eu gostaria de ser lembrado. Não por vaidade. Longe disso. Não por vaidade. Mas porque eu preciso dizer ao mundo, dizer à minha família, dizer aos meus amigos, que o Deus que está vivo dentro do meu coração, Ele verdadeiramente está vivo. E algo que está vivo dentro do nosso coração, Ele perpetua. Portanto, se você ainda não tem certeza se o Deus que você serve está vivo dentro do seu coração, busque. Busque de maneira que você sinta a vida de Deus, a vida de Jesus, dentro do seu coração. De maneira que onde você esteja, a luz de Cristo possa brilhar em sua vida e na sua face. E esse testemunho, ele mexe comigo. Ele mexe comigo. É um livro muito interessante, é um livro fininho, tem vários testemunhos fantásticos. Se você tem interesse, passa ali na livraria e pega esse livro. Encontros Decisivos com Deus. E esse testemunho fala profundamente comigo. Tem um outro que ele fala nesse livro, que ele fala de uma experiência que ele viveu na casa do Ayrton Senna, lá em Portugal, meses depois da morte do Ayrton Senna. Ele diz que ele entra no quarto, está escrito lá como que ele teve acesso a esse lugar, e ele tem acesso ao quarto do Ayrton Senna, que ele dormiu antes de fazer a viagem para... Foi na Itália que ele morreu? Foi, né? Antes de viajar para a Itália, ele saiu de Portugal e foi para a Itália. E quando ele entra no quarto, assim, o rapaz fala para ele assim, essa aqui é a Bíblia que ele leu antes de viajar.
E a Bíblia estava aberta do jeito que ele... Porque, assim, as pessoas acabaram conservando do jeito que ficou. Então, assim, ele deixou aberto. E ele deixou aberto em Romanos 8, e estava grifado o versículo 28. E ele falou assim, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que foi esse texto, o último texto que ele leu antes de sair. Ele ficava muito tempo lendo a Bíblia. Eu fiquei surpreso. E ele foi convidado para participar de um evento em memória do Ayrton Senna, lá em Portugal. E ele teve acesso a esse registro. O que eu penso com isso? Eu penso que talvez foi alguém que deixou uma marca em alguém. Porque a pessoa que o levou foi tocado pelo fato dele ter deixado a Bíblia aberta. Enfim, tem outras coisas que contam nesse livro. Fala sobre encontros decisivos com Deus. Será que eu e você temos vivido de maneira que estamos deixando boas marcas nas pessoas? Ou na história? Será que seremos lembrados como alguém que fez diferença? Ensina-me, Pai, a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio e possa viver aquilo que é proposto do Senhor para a minha vida. Amém? E eu quero orar com você nessa noite. Obviamente é um tempo de avaliação, um tempo de reflexão pessoal, um tempo de contar os dias. Assim como você não sabe os dias que lhe restam, eu não sei os dias que me restam. Mas eu sei que assim como você quer deixar uma marca. Você quer deixar uma boa marca. Você quer que as pessoas tenham boas lembranças de você. Mas não são boas lembranças de, puxa vida, como a Edna era legal. Gostava tanto do sorriso dela, da gargalhada dela. Não é isso. Puxa vida, como a Edna fez diferença na minha vida. A marca que a Edna deixou na minha vida, eu quero passar para frente. Porque o Deus que está vivo dentro do coração da Edna passou para mim. E ele se tornou vivo dentro do meu coração. E esse que está vivo dentro do meu coração, eu preciso fazer chegar em outras pessoas. É dessas marcas que eu estou falando. Para isso eu te convido a fazer juntos a oração que Moisés fez. O homem a quem Deus conhecia, face a face, falava com ele. Um verdadeiro amigo com quem ele falava sempre. Realizou uma obra que ultrapassa anos, vidas, gerações. Quantas gerações já se passaram lendo esse texto? Quantas gerações já se passaram sendo ministrados pela vida, pela oração que Moisés fez, mas pela caminhada dele, pelas dificuldades, pelos momentos de aflição que Moisés passou? Quantas gerações? O versículo 17 diz: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E eu gosto muito de uma outra versão que diz que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fizemos. Ó sim, confirme o trabalho que fizemos. Para Ele confirmar o trabalho que nós fazemos, o trabalho deve ser bem feito. Quando nós contamos os nossos dias, ao ponto de termos sabedoria no nosso coração, o trabalho que nós realizamos é o trabalho que Deus quer que a gente realize. De modo que este trabalho, Ele vai abençoar. De maneira que esse trabalho vai colocar um sorriso no rosto dele. De maneira que este trabalho vai perpetuar. De maneira que este trabalho vai alcançar novas gerações, vai alcançar os filhinhos, vai alcançar os netos de quem já tem, de quem pretende ter, outras gerações que nós não veremos, outros povos que talvez nós nem conhecemos. As marcas, o trabalho que nós fazemos hoje pode gerar boas marcas no futuro. Deus se relaciona por meio da graça. Enquanto o homem faz por meio da contrição e do quebrantamento, do arrependimento, Deus trabalha com a graça. Mas não por nós, não para nós, mas para que as pessoas
possam ser impactadas por pessoas falhas como eu e você. São as pessoas falhas deste mundo que vão impactar as pessoas que ainda virão. Somos eu e você. Mas somos eu e você curados. Somos eu e você restaurados. Ainda pecadores, mas com a nossa alma restaurada diante de Deus. Assim nós conseguiremos alcançar as pessoas e levar cura, levar salvação, levar a libertação. Em nossas vidas, quanto mais notarmos as diferenças entre nossas limitações e a perfeição de Deus, mais nos veremos como servos dependentes para recebermos das mãos de Deus aquilo que surge da sua graça. Amém? Moisés quis desistir várias vezes. Talvez você também já quis desistir. Talvez você chegou aqui desistindo. Moisés quis desistir. E num dos momentos, repito, em um dos momentos que ele quis desistir, ele falou isso, fez essa oração. Em um dos. Ele registrou essa oração para que eu e você pudéssemos nos fortalecer através dela, buscando em Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é sim o nosso seguro, nossa segurança, no momento em que nós precisamos. É a Ele que nós recorremos, é a Ele que nós corremos, é para Ele que nós pedimos, é para Ele que nós choramos. É diante dele que nós rasgamos o nosso coração. Por pior que seja, em 2010, quando nós chegamos do retiro, acho que foi em 2010, pastor Nassif foi o nosso preletor em 2010, 2009. Quando nós chegamos do retiro, no culto de domingo à noite aqui, eu lembro de uma frase que ele falou ali no púlpito, no culto de domingo à noite. Ele falou assim: independente do momento em que você esteja vivendo, do turbilhão, da tempestade em que você esteja, saiba de uma coisa: Deus continua do céu, olhando para você. Nenhum vento, nenhum sopro, nenhum sofrimento passou despercebido aos olhos de Deus. Nada, nada, nada. E foi essa a resposta que ele deu para Moisés. Ele cuidou de Moisés. Talvez o coração de Moisés, em diversas vezes, falou assim: Deus, passa para outro, está tão difícil, eu não quero mais. E Deus fortalecia, Deus abria a porta, Deus fazia milagres. Deus permitiu muita coisa, permitiu, mas Deus estava com ele em todo o tempo. Em nenhum momento, ele se viu sozinho. Em nenhum momento ele estava sozinho. Dias são desperdiçados porque não são contados como pérolas. Os dias são desperdiçados porque eles não são contados como pérolas preciosas. E alguém um dia disse que essas pérolas preciosas podem ser trocadas por sabedoria do alto. Eu e você precisamos contar os nossos dias como pérolas preciosas, porque os nossos dias poderão ser trocados por sabedoria do alto. Voltar o coração para o Pai, voltar os nossos olhos para o Pai, é o único meio de chegarmos ao fim da vida felizes, com sabedoria e bem-sucedido aos olhos de Deus. Bem-sucedido aos olhos de Deus. Não sucesso aos nossos olhos. Sucesso aos nossos olhos é aqui. Sucesso aos olhos do Pai é um lugar junto à mesa com Ele. Somente assim, buscando nele, com Ele e para Ele, é que nós seremos bem-sucedidos aos olhos do Pai. A vida, ela é imprevisível. E nós não sabemos o dia de amanhã. Amós 4,12 diz que é preciso estar preparado sempre. Isaías 55,6 diz que é preciso buscar ao Senhor enquanto é tempo. Busque sabedoria do alto, para que as suas atitudes agradem o coração de Deus.
e que os trabalhos de suas mãos sejam resultado de uma vida intensa de gratidão. Mais que isso, uma vida intensa de intimidade com o Pai. Que vivamos cada dia desfrutando da graça e da presença viva do Senhor em nossas vidas. Somente assim a gente vai poder. Somente assim a gente vai conseguir deixar um legado, deixar uma marca, deixar uma boa marca em alguém, numa história. Não desperdice as pérolas que você ganhou. Não sabemos quanto tempo ainda temos. Uns mais, outros menos. Mas o nosso dia vai chegar em algum momento. E o desafio que eu deixo para você nessa noite é: decida ter uma vida abençoadora. Decida ter. É difícil. Decida ter. Isso eu não posso fazer por você. Isso quem está do teu lado não pode fazer por você. Isso você não pode fazer por mim. Precisa ser uma decisão pessoal. Precisa ser uma decisão minha. Eu preciso decidir. Eu preciso querer. E eu preciso fazer. Eu gosto muito de uma frase do pastor Jeremias Pereira, que ele fala assim: o que muda a nossa história, o que muda a sua história, é o que você decide e faz. O que muda a minha e a sua história é o que eu decido e faço. O que eu leio, o que alguém me diz, não vai mudar a minha história em nada. O que vai mudar a minha história é o que eu fiz a partir daquilo que eu aprendi. É o que eu fiz a partir daquilo que eu recebi. Isso sim tem o poder de mudar a minha vida. Isso sim tem o poder de mudar a minha história. Isso sim tem o poder de deixar uma boa marca, um legado. E nessa noite eu quero perguntar para você: você quer deixar uma marca em alguém? Você quer deixar um legado? Você quer ser lembrado como alguém que levou vida por onde andou? Ainda que talvez você não tenha conseguido fazer isso nos dias que passaram, mas que daqui para frente você quer se dedicar a viver intensamente para deixar boas marcas em alguém, eu te convido para ficar de pé e juntos a gente entregar a nossa vida diante de Deus. Se você tem o desejo de deixar marcas em alguém, no teu filho, no teu neto, na tua história, na tua família, em nome de Jesus, decida ter uma vida abençoadora. Querendo ou não querendo, o que eu e você fazemos está deixando alguma marca. Se elas são boas ou se elas não são boas, é você que vai avaliar. É você quem sabe o tipo de dias que você tem vivido. Mas nessa noite a palavra de Deus vem para mim e para você: decida ter uma vida abençoadora. Decida deixar marcas vivas em alguém. E eu escrevi aqui uma pequena oração que eu gostaria que você fechasse o teu olho agora e fizesse junto comigo essa oração, com sinceridade do seu coração, adaptada da oração que Moisés fez. Diz assim: Deus, repita comigo: Deus, ajude-me a contar os meus dias e que eu tenha coração sábio diante de Ti. E que, ao alinhar a minha vida aos Teus propósitos e fazer a Sua vontade, Tu possas confirmar as obras, os trabalhos das minhas mãos, e que eu tenha uma vida abençoadora. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque nessa noite foi lançado um desafio sobre nós, sobre as nossas vidas. Talvez uma palavra simples, talvez uma palavra direta, mas que faz a gente pensar: como que eu tenho vivido os meus dias? Olhando para o meu passado, o que eu fiz de bom? Quais as marcas que eu já deixei em quem passou pela minha vida e pela minha história? E o que eu devo fazer daqui para frente para que essas marcas mudem? Para que eu verdadeiramente possa deixar marcas vivas? Para que eu verdadeiramente possa deixar um legado?
para que eu verdadeiramente possa ser lembrado como alguém que fez diferença onde viveu, quando viveu. Que eu e os meus irmãos aqui nesta noite possamos ser encontrados como essas pessoas. Pessoas que querem fazer diferença, pessoas que querem deixar marcas profundas, mas marcas vivas, marcas que fazem diferença. Que em nome de Jesus os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que ainda virão, até que o teu filho venha, possam ser impactadas a partir das decisões que estamos tomando hoje. E que eu e os meus irmãos aqui possamos decidir diante do Senhor a ter uma vida abençoadora, uma vida que faz diferença, e que em nome de Jesus nós possamos buscar no Senhor sabedoria. Que eu e os meus irmãos possamos aprender a contar os nossos dias de maneira que os nossos corações possam ser cheios